eu falo do socialismo científico, eu peço para vocês tomarem bastante cuidado, de mais uma ideologia socialista, tá? Galera, só que não era o único, porque socialismo nessa época, você tem também qual? Quem lembra qual? O utópico, né? Galera, e por que o nome científico? E aí é que está o detalhe. O nome científico que é colocado para esse socialismo é uma coisa do Karl Marx. E ele faz porque ele diz que esse socialismo é o socialismo estudado. É o socialismo que tem base filosófica, econômica, social, científica. Entenderam? Então, na abordagem do Karl Marx, esse socialismo é um socialismo que pode ser real. Ele não é imaginativo, ele não é romântico. Entenderam? Segundo ponto. Não. Oi, diga. Ele ficou científico porque no tópico eram, tipo, as pessoas analisando a condição de vida dos empregados Isso. e tendo algo a partir daí. Exato. E Karl Marx, ele propõe realmente um estudo mais aprofundado sobre isso. Exatamente. É por isso que a gente fala que o Capital, que é o livro máximo do Karl Marx, é um livro que mostra que o socialismo é científico, porque ele analisa todo o capitalismo, toda a história da economia e tenta demonstrar que é possível você criar um novo tipo ou um novo modelo de sociedade. Tá legal? Galera, o detalhe é assim, ó. O socialismo científico, por esse nome, ele também pode ser entendido como um socialismo real. Tá legal? É como a gente está mencionando, é um socialismo que parte de entender a sociedade, a cultura, a filosofia, a economia e propor uma solução. E ao propor essa solução, propõe-se uma coisa que é ideal, uma coisa que todo mundo, teoricamente, tem como sobreviver e participar de. Tá bom? Então, continuando aqui. Galera, socialismo científico, ele também tem outros nomes, que são nomes que vocês vão encontrar em provas. O primeiro que eu coloquei aqui é marxismo, porque é uma visão socialista do Karl Marx. O Karl Marx pensou, junto com Engels, esse modelo, que é o modelo científico. E tem mais um, que eu só abrevio, vou colocar aqui no cantinho, que é socialismo revolucionário. Por quê? Aí é que está uma das ideias que eu tenho certeza que vocês lembram. Para que entre em cena uma alternativa ao sistema capitalista, para que entre em cena aquilo que o Marx e o Engels falavam que é a sociedade perfeita, o que tem que acontecer? Uma revolução. E é por isso que a gente fala que o socialismo científico é um socialismo revolucionário. Alguém deve estar pensando, mas, prof, o utópico não era revolucionário? Não. O utópico, pessoal, ele era reformista. Olha só, o que ele propunha é que alguém com muita dó daqueles que eram explorados tomasse a dianteira e nessa dianteira pudesse oferecer um pouco de direito e um pouco de conforto àquele explorado, mas criasse uma sociedade que ela se manteria como utópica. Por que utópica? Todos teriam, teoricamente, os mesmos direitos. Eu pego até o exemplo do Charles Fourier, quando falava dos falancérios, mas dentro desses próprios direitos, você ainda ia ter divisão de classe. Você ia ter dentro do falancério, por exemplo, o proprietário, e ia ter aquele que não era nada, aquele que, por exemplo, é só um trabalhador. Entenderam? Então, o detalhe é entender aqui nesse caso que o socialismo é revolucionário porque ele realmente quer mudar. Ele quer propor uma alternativa. Ele quer criar um outro modelo social, político e econômico que seja para todo mundo. Entenderam? Mas vem cá. O Teco deve ter explicado para vocês que para vocês compreenderem o socialismo científico, e eu também disse isso, você tem que analisar a realidade, né? Tá. Alguém me aponta qual era a realidade do Karl Marx e do Engels quando começaram a elaborar o socialismo científico? Vamos por ordem? Primeira realidade, as revoluções liberais. Tchutchucos é uma primeira realidade, porque durante as revoluções liberais, qual foi a ideologia que se consolidou? A ideologia que fez valer dessas revoluções o direito de comandar os países em que estavam atuando. O liberalismo, entenderam? Então, o Marx, eu vou usar sempre Marx, tá? Mas o Engels está junto. O Marx, ele começou a perceber que numa vigência do liberalismo, quem era aquele sistema econômico que ia viver sempre muito bem a partir da exploração? Era o capitalismo, entenderam? Então esse é o primeiro contexto para mostrar que o Marx, ele analisava a situação ideológica e percebia que, com a consolidação do liberalismo, aquele que era explorado nunca tinha direito a nada. Tá legal? Segundo contexto, vocês vão lembrar, Marx,
assim como Engels, viviam num contexto, Tchutchukos, que é a segunda revolução industrial. E nessa segunda revolução industrial, Tchutchukos, o básico, quem é a mão de obra? É o operário, né? É o proletário, não é? Mas esse cara, esse proletário ou esse operário, ele tinha direito a algo? Não tinha. Galera, e o Marx, inclusive, analisava até as tentativas de alguns movimentos operários de darem direito aos operários. Ele analisou o ludismo e percebeu que o ludismo ele tinha um problema. O problema do ludismo é que ele era muito violento, né? Ele se preocupava só em quebrar a máquina para tentar fazer o trabalhador ter emprego ou ser reconhecido. O Marx analisou o cartismo, ele achou muito legal, ele entendeu que o cartismo é o primeiro tipo de mobilização do operário, e achou legal por quê? Porque no cartismo, o lance era você escrever cartas para enviar para o parlamento, mas eram cartas com reivindicações, entenderam? E, sobretudo, o Marx começou a perceber que nesses movimentos não havia coerência, porque cada qual pregava uma coisa diferente. Então ele sacou, Tchutchukos, que nessa segunda revolução industrial, o operário precisava de um tipo de ideologia que pudesse dar garantias a eles, ou precisasse de um tipo de ideologia que fosse para eles, que pudesse mudar a situação. Entenderam? Só que tem um detalhe. Ainda dentro dessa segunda revolução industrial, adivinha o que o Marx percebeu quando se fala de sociedade? Ele percebeu que a sociedade inglesa, que é a sociedade que ele tanto analisava, a também francesa, mas vou pegar a inglesa, era polarizada. No extremo você tinha o burguês, que era o dono do sistema econômico, era dono, como vocês sabem, de uma coisa chamada de meios de produção, e na outra ponta, quem que você tem? O operário. Era aquele que tinha que vender a força de trabalho. Então, nesse ponto, ele já está identificando o que daqui a pouco vocês vão relembrar comigo, é a chamada luta de classes. Só que ele fala, essa luta de classes é antiga. A realidade dessa luta de classes do século XIX é essa. É o burguês comandando e explorando, e o operário trabalhando e sendo maltratado. Entenderam? E o mais interessante, pessoal, dentro dessa análise que ele faz, desse contexto da segunda revolução industrial, ele percebeu uma coisa que eu acho um tesão. Vocês vão relembrar daqui a pouco comigo. Mais-valia. Ele percebeu o seguinte, o patrão, o burguês, ele ganha dinheiro como? Ele ganha dinheiro, pessoal, pagando pouco para o operário, mas esse operário trabalha entre 15, 18 e 20 horas, e tudo que o cara produz, depois de descontado o salário dele, ele produz para dar lucro a quem? Ao burguês. Então ele percebe que quem nessa época é o gerador de riqueza não é o burguês. O burguês é dono do sistema, né? Ele é dono do meio, ele é dono da grana, mas o cara que gera a riqueza é o operário. Entenderam? E para finalizar, pessoal, um último contexto que ele analisa, Marx, para poder criar o que são as essências do socialismo científico, tenho certeza que vocês já sabem, é a unificação da Itália e da Alemanha. Ele percebe que nessas duas unificações, adivinha quem não participa no sentido de depois estar na política? Luta, quebra pau, vai para cima, morre até, mas não vai estar no poder. O povo. Galera, então, nessas análises desse contexto todo que eu passei para vocês, o Karl Marx, junto com Friedrich Engels, primeiro lançou o famoso manifesto do Partido Comunista. E nesse manifesto, eles vão dizendo o seguinte, operário de todo o mundo, univos, porque quando vocês se unem, o que vocês fazem? Vocês fazem a supremacia da classe social que gera riqueza, do operário. Outra, nesse manifesto do Partido Comunista, eles afirmam que dentro do sistema de luta de classes, quem é aquele que verdadeiramente tem que estar no comando? É o operário. E o mais interessante, é no manifesto comunista que os dois, o Marx e o Engels, começam a apresentar o quanto o sistema capitalista era um modo de produção que estava superado. Ele é superado porque ele sempre é irreformável, ele não muda, ele é sempre baseado na ideia de lucro, de exploração. Então aqui eles apresentam a grande máxima de que é possível sim romper com o sistema capitalista e criar um outro sistema que é o socialista, ou o comunista, ou o socialismo marxista. Entenderam? Galera, então isso tudo foi para quê? Foi para mostrar para vocês que o Karl Marx, junto com o Engels, estavam analisando o que estava acontecendo para chegar ao que é o pensamento deles.
Então perceberam que existe toda uma base científica, filosófica, econômica, histórica e por aí vai? Então é por isso que isso é científico, tá bom? Agora, o mais importante para a aula de agora. Tchutchucos, esse livro, eu vou colocar coração, não entendam que é uma apologia, tá? Apesar de ser. Mas é um coração para vocês destacarem. Nesse livro, O Capital, só o Marx, porque foi ele que escreveu o livro todo, o Engels deu um pitaco ou outro, mas não participou, analisa o sistema capitalista, demonstrando o quanto o sistema era injusto e o quanto o sistema ele podia ser superado. Quer ver? Lembra desses termos comigo. O primeiro termo que ele vai usar sempre nesse livro, O Capital, é luta de classes. E o que ele diz? Vocês vão lembrar. Ele diz que a luta de classes é sempre a luta entre as classes antagônicas de uma sociedade. Só que dentro dessa luta que existe entre esses setores antagônicos, você vai ter uma mudança. E nessa mudança, a história vai mudando. A roda da história vai girando. Quer ver como? Ele vai lá no sistema feudal, e no sistema feudal, quem que ele identifica como classes antagônicas? Alguém consegue me dar uma luz? Senhor feudal. Opa, show! Servo. Isso. E aí o que ele fala? Ele fala que nesse antagonismo você tem uma economia que se coloca consolidada, que é a economia feudal, e toda a cultura gerada por essa economia feudal é uma cultura que dá poder para o senhor feudal. Só que ele diz assim, lá no século XI, o que acontece com esse mesmo sistema feudal? Ele começa a quebrar, ele começa a ruir. E dessa ruína, pessoal, qual é aquele setor que vai começar a se projetar? É o setor burguês. Então vocês perceberam que na luta de classes da época do sistema feudal, houve o surgimento de uma burguesia, e essa burguesia passou a comandar a estrutura econômica, política e social? Legal. Aí ele vem para o século XIX. Aqui no século XIX, quem que ele identifica como classes antagônicas? De um lado, o burguês, e do outro lado, o operário. E ele afirma que, tal qual aconteceu na Idade Média, no sistema feudal, essas classes estavam brigando, mas uma delas ia se projetar. Qual seria? É o operariado. Aí muita gente deve estar perguntando, prof, mas lá no sistema feudal, a luta de classes não colocou o camponês no poder. Ah, não? Então me explica o seguinte, quem é o burguês? Qual é a origem do burguês? É uma origem camponesa. Ele era um servo, entendeu? Então, Marx, ele analisa aqui no Capital que, em pleno século XIX, a luta de classes iria colocar o operário no poder. Afinal de contas, é esse operário que está lutando por direitos, é esse operário que gera riqueza. Tá legal? Então, esse é o primeiro termo, para vocês entenderem a essência do socialismo científico. Dá uma olhada no segundo. Esse eu acho muito louco, mais-valia. Galera, mais-valia, vou desenhar para vocês aqui. É mais ou menos assim. Suponhamos que essa seja uma roda de 24 horas. Representa um dia, tá? Ou melhor, representa o dia de trabalho de um operário. Um operário, ele trabalha, tchutchucos, 24 horas, vamos colocar por esse relógio. Mas o salário dele é um salário grandioso? Não. Galera, o salário desse operário é tão pouco que, trabalhando 5 horas, ele paga pelo gasto, né? Ele consegue produzir tudo o que é necessário para pagar o gasto do salário dele. Então, o restante, as outras 19 horas, ele vai trabalhar para gerar riqueza para quem? Para o dono, para o burguês. Então, mais-valia, tchutchucos, como vocês estão observando, é o lucro que um burguês ganha em cima da exploração de um operário. Então, é na mais-valia que ele vai colocar em prática aquela história de que quem verdadeiramente é o gerador de riqueza é o operário. Entenderam? Vai lá para o próximo termo. Esse é o que vocês mais conhecem, divisão social do trabalho. Galera, quando foi criada a divisão social do trabalho, lá na Revolução Industrial, desde a primeira fase, foi criado para quê? Opa, ele foi criado para poder facilitar a produção, ponto, não é? Só que quando foi criado esse modelo de divisão social, o operário, ele passou a ser uma peça na engrenagem, ele passou a ser o cara que fabrica só um pedaço da produção, ele não conhece todo o meio da produção. Então, com o tempo, ele vai se tornando uma figura, isso é um grifo meu, tá? Emburrecida. Ele só sabe fabricar aquilo, ele não tem domínio de toda a produção. Então, por isso, ele pode ser explorado? Ele pode. Ele pode receber pouco? Pode. Ele pode estar sujeito à mais-valia? Também.
Então, Marx, ele demonstra que essa divisão social do trabalho, que veio com a Revolução Industrial, era mais um elemento para favorecer a mais-valia e mais um elemento para colocar o operário como sendo o setor explorado, mas nem por isso o setor menos importante, porque, afinal de contas, é o gerador de riqueza. Tá legal? E para finalizar, pessoal, o Marx, nesse livro, O Capital, é o cara que fala da produção capitalista. E uma coisa muito interessante é que quando ele fala da exploração capitalista, o que ele fala? Ele fala que é uma exploração constante. Ele fala que a produção se pauta também na ideia de lucro o tempo todo. Então aqui ele mostra o quanto o sistema capitalista é um sistema irreformável. É um sistema que, se vive da exploração e do lucro, ele não tem como ser reformado. Por isso, ele aqui rompe com a ideia do socialismo utópico. Ele demonstra que, mais do que nunca, o que tem que acontecer com o sistema capitalista? Ele tem que ser superado. Entenderam? Galera, é aqui que está a essência. O Capital é o livro que vai demonstrar para vocês a grande base do socialismo científico, segue comigo, que é a superação do modo de produção capitalista. É a superação da mais-valia, é a superação da divisão social do trabalho, é a superação da exploração típica do sistema capitalista. Então ele fala que a grande jogada é que você possa romper com o capitalismo. Mas aí vai a pergunta, rompe com o capitalismo e vai para onde, pessoal? Alguém lembra? Então vai lá, vou arriscar, hein? Vamos ver. Vai para o comunismo, tchutchucos, pelo amor de Deus. Ele fala o seguinte, você tem que romper com esse sistema capitalista que é individual e chegar num comunismo em que todos teriam os mesmos direitos. E nesse comunismo, o nome dito é comum, você teria o seguinte, você teria uma sociedade sem classes, então não haveria antagonismos, você teria o fim dos partidos políticos. Então, com o fim dos partidos políticos, você não teria manipulação, você não teria uma ideologia que possa representar um ou outro setor. Por quê? Porque tudo seria comum. E, sobretudo, o que eu vou pedir para vocês circularem, no comunismo não tem Estado. Por quê? Porque todo mundo ali dentro era responsável pela própria sociedade. Entenderam? Galera, o que é legal, então, é que quando você olha para o socialismo científico, você olha para também um comunismo, tá? A gente não pode deixar de falar que o socialismo científico é comunista, porque esse é o objetivo, entenderam? Mas aí vai a pergunta, atenção, o que difere, então, por essa proposta, o socialismo científico do socialismo utópico? Alguém consegue responder? O científico queria quebrar com o capitalismo e Show! Isso mesmo. Glória, foi você? Foi. Exato, Glória, isso mesmo. Galera, é isso aí. A diferença é que o utópico ele nunca propôs romper com o capitalismo. O utópico ele era reformista, ele queria conciliar a reforma com o capitalismo. Já o científico não. O científico quebra, rompe, parte para o comunismo. Bacana? Então vamos começar a terminar. Galera, o Karl Marx, assim como o Engels agora sim, eles entendem que para você superar o capitalismo e chegar até o comunismo, a primeira coisa que você tem que fazer é uma revolução socialista, tá? E o detalhe interessante, quem, olhando para esse século XIX, é aquele que tem condições de fazer a revolução socialista? É o operário, não é? Por quê? Porque é o operário que está na outra ponta da luta de classes, é o operário que é sujeito a mais-valia, é o operário que faz, né, muito da produção, por isso ele é o esteio econômico, e é o operário também que está sujeito à divisão social do trabalho. Galera, não aparece o camponês, adivinha por quê? Porque o Marx, eu não falei para vocês que analisou a Inglaterra? Então quem que ele está analisando? Ele está analisando uma sociedade plenamente industrial. Então ele fala que a revolução socialista ela só pode ser feita numa sociedade plenamente industrial. Por quê? Porque tem que ter aquele que é o motor de tudo, aquele que é o dono, digamos assim, de produção, ou seja, o operário. Entenderam? Sim, prof. Professor, Oi, diga. eu tenho uma dúvida. Quem é você? Eu sou a Aina. Oi, tudo bom? Diga. Tudo bem? Em questão à mais-valia, os operários eles recebiam um salário uma vez ao mês, normal? Então, nessa época, o salário ele variava. Em alguns locais, por exemplo, como na Inglaterra, ele era mensal,
Em outros, como França e, se eu não me engano, até Bélgica, era por jornada. Era muito parecido com o que era na primeira Revolução Industrial, no final de cada dia ou no final de cada semana. Tá legal? Então, esse é o pior da mais-valia. Excelente pergunta. Porque quando você tem essas coisas diferentes para pagamento de salário, a mais-valia, ela consegue acontecer mais, né? Você consegue explorar mais o operário, porque a mão de obra dele vai ficando cada vez mais barata. Tá bom? Então, vamos continuar. Galera, só que não... Oi, fala. Quem é você? É, Rafael. Oi, diga. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Tipo assim, no comunismo não teria Estado. Não teria. Então, não tem muito sentido falar que, exemplo, a Coreia do Norte, ou, sei lá... Não, eu digo a Coreia do Norte mesmo. Tipo, não teria sentido falar que a Coreia do Norte é comunista, né? Porque... Não sentido nenhum. Excelente, Rafa. Porque, ó, pensa com carinho. Algum país chegou até o comunismo, tendo passado pela Revolução Proletária? Eles chegaram na última etapa do Na socialismo. última etapa, exatamente. Nenhum conseguiu chegar até o comunismo. Cuba, até hoje, não é comunista. China não é comunista. Coreia do Norte não é comunista. A União Soviética não foi. Por quê? Porque todos pararam exatamente nessa questão do Estado. O Estado não foi abolido. As classes sociais até um pouco, mas partido também não. Pode reparar que quando você olha para a Coreia do Norte, lá só tem um partido. Qual que é o único partido? É o Partido Comunista, né? Então, não, esses países pararam. Eles pararam exatamente nessa época de transição. É o que a gente vai chamar de Estado socialista. Tá legal? Excelente pergunta. Ótima alusão. Posso continuar? Sim. Então, vamos lá. Galera, oi, diga. Quem é? Desculpa, é a Glória. Oi, Glória. Diga, Glória. Não, pelo contrário. Galera, quem tiver dúvida, pergunta. Só confirmando, então o socialismo científico, ele pregava que tipo, o socialismo era uma chave para transformar o capitalismo para o comunismo. Tipo, Exatamente. Exatamente. A gente fala que o socialismo científico, ele era ou chave, ou o caminho para você chegar até o comunismo. É isso mesmo. Tá legal? Agora vou? Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Galera, o segundo instrumento, então, só para vocês acompanharem o raciocínio. O segundo instrumento, de acordo com Karl Marx e o Engels, para você chegar até o comunismo, era a ditadura do proletariado. Aqui é que está o detalhe. Eu vou pedir para vocês ligarem. Ditadura do proletariado, tchutchucos, ele é o Estado socialista, tá? Então é assim. Foi feita a revolução. Essa revolução foi toda organizada e colocada em prática pelos operários. Os operários tomam o poder. Perfeito. Tomando o poder, eles criam essa ditadura. A ditadura não é violência, tá? O nome ditadura é uma imposição. Por quê? Porque eles vão estar no poder o tempo necessário para acabar com as classes sociais, o tempo necessário para acabar com os partidos políticos e o tempo necessário para você destruir o Estado. Então a gente fala que é um Estado socialista porque aqui você tem a transição, tá legal? A ditadura do proletariado é o tempo em que os operários vão ficar no poder para fazer a transição. Transição de onde para onde, prof? Do capitalismo para o comunismo, entenderam? Então isso é o momento em que esses países que a gente citou estão ou estavam. Eles não saíram dessa situação, eles não saíram do Estado socialista. Tá legal? Agora, tchutchucos, uma coisa muito legal. Nesse processo todo, a gente pode identificar que, quando você fala de revolução socialista, de ditadura e Estado socialista, você já está falando que a grande meta é o comunismo, né? Mas isso não seria uma utopia? Não beira uma utopia? O que vocês acham? Assim, um pouco. Um pouco, né? Fala, explica. Eles fizeram um plano, só faltou finalizar a prática. Exatamente. E, galera, é também utópico, porque se vocês observaram bem, e tem que haver, sim, uma coesão da sociedade. E tem como você fazer a sociedade ser coesa? A sociedade pode ser unânime? Não pode, né? Não pode. É estranho. A proposta é boa, o estudo é perfeito, mas a maneira como a coisa era conduzida não tinha como acontecer, porque não tem como ter coesão. Então, não à toa, os anarquistas, que a gente vai estudar na próxima aula, daqui a pouquinho, falavam que o socialismo científico era meio utópico.
eles falavam o seguinte: o que adianta vocês pregarem que são cientistas, que são os picas da galáxia, mas na verdade estarem ainda muito ligados à utopia? Então a gente percebe que desse ponto em diante o socialismo ele vai ter várias vertentes. Vai ter o anarquismo, o socialismo utópico continua, vai ter o anarcossindicalismo, a social-democracia, porque nem todos concordam com isso que o Karl Marx está dizendo que seria perfeito. Ou seja, os instrumentos que levariam ao comunismo tinham que ser assim. Tá legal? Todo mundo entendeu? Professor, mas a Revolução Comunista, ela seria, tipo, violenta, né? Porque teria que, tipo, continuar numa linha horizontal, sabe? Exatamente. Não pode haver arestas, né? Você não pode permitir que ninguém seja um prego destacado, não é verdade? Então, por isso a gente percebe que na União Soviética, em Cuba, na Coreia e outras nações que passaram ou tentaram passar pelo processo do Estado socialista, houve o uso da violência. É exatamente assim, é complicado. Eu vou pegar o exemplo de vocês. Quando eu brinco que todo mundo tem que estudar história, eu brinco, mas ninguém vai ficar estudando só história, né, molecada? Mas é só uma brincadeira, é só uma orientação. Dentro de um país que está se propondo romper com o capitalismo e chegar até o comunismo, isso não pode ser feito. Você não pode brincar ou só orientar. Você tem que fazer uma imposição. Por quê? Porque os caras que estão fazendo esse Estado socialista entendem que a coesão é impossível, entendem que é inimaginável, não tem como ser feito. Tá legal? Professor, Oi. teve, assim, algum conflito entre os socialistas utópicos e científicos? Vixe, um monte. Assim como entre eles e o anarquismo, a gente vai perceber que num conjunto de reuniões que eram chamadas internacionais, os caras chegaram a sair na mão. O Marx, ele chegou a brigar com um soco com o Bakunin, que é um anarquista. Então, sim, brigava ideologicamente falando, porque não se entendiam, cada qual, todos eles eram comunistas, né? Mas cada qual tinha um objetivo diferente em relação a como chegar até o comunismo, exceto o utópico, e chegaram a brigar. Em vias de fato, saíram na porrada. Isso era muito comum, infelizmente. Certo? Certo, obrigada. Bacana. Galera, para encerrar, para a gente então partir para o intervalão, eu vou colocar para vocês então aqui a tarefa, tá? Estou passando os exercícios, não deu tempo. Essa é a tarefa de agora, dessa primeira aula. Então tá lá, ó, no Praticando Exercícios 3 e 6, puxa, que medo, ó, 666, na página 666. Habilidade só 1, é um exercício até interessante, eu vou pedir para vocês resolverem com bastante calma, página 667, e complementares também o exercício 1 na mesma página, 667. Joia? Então vamos fazer um intervalinho, vamos comer alguma coisa, tomar um suco, a gente volta logo logo, tá? Ô, prof, Oi. você vai mandar esses slides no Já Ré? tá lá no Google Class, Ah, tá, beleza. tá? Todo domingo ou toda segunda-feira eu já posto lá para vocês acompanharem, tá bom? Obrigada, prof. Imagina. Beijos, pessoal. Até daqui a pouco. Eu vou mandar um outro link, tá? Ok. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, prof. professor. Até daqui a Tchau, pouco. beijos. Até daqui a pouco. Vou ligar a câmera para dar tchau para vocês por enquanto. Tchau. 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 Não esquece de colocar os nomes. Abraço. Coloca os nomes. Mas volta porque tem um segundo tempo daqui a pouco, tá? 10h55 é nós na área. Posso pausar tudo aqui, pessoal? Arthur, Ana Caroline, Dani Boy. Legal. Olha, eu também amo o Cauã, cara. Fala que eu mandei um beijo pra ele. Nathalie, ou Nathalie. Yumi. Wesley Safadão. Vamos lá, gente. Vamos sair para tomar um café. Isso. Coloque os nomes. Turzão. Okama-san.